saltou ao meu coração? Superficialidade. Né? Eu falei, mas por que, né, Deus, essa palavra? Né? Pessoas superficiais. Nossa, aquilo saltou ao meu coração. Veio uma palavra no meu coração, um tema. E o que Deus falou comigo? Deus falou assim de forma muito clara no meu coração. E o tema que Deus falou foi característica. Fale para o povo de alguns problemas que impedem o cristão de crescer. Querido, entenda o que eu vou dizer. A sua vitória está atrelada com o teu crescimento. Sabe, aquela sensação que você tem às vezes de que parece que parou. Você entrou na igreja, parece que as bênçãos do Senhor parece que não fluía na tua vida. Você já teve essa sensação? Muitas pessoas que converso com elas, os maiores problemas delas são esses. Pastor, parece que tudo parou na minha vida. Sabe, quando eu entrei na igreja, eu recebia tanta coisa. E nada, meu irmão, não tem nada de errado nisso não. Quando a gente entra na igreja, a gente entra com o coração rasgando. Né? A gente entra assim com o coração transbordante. A gente entra assim, sabe, desejoso. E a gente, sem pensar, a gente está sempre disposto, né, a abrir o coração. E a gente, por ainda ser tão simples, a gente recebe coisas, né, por causa de coisas fáceis vão acontecer na nossa vida. E por quê, pastor? Que passa o tempo, parece que as bênçãos param de fluir, quando elas deveriam fluir mais. Porque agora eu estou mais tempo na igreja. Por que elas param? Deus falou ao meu coração. Sabe por quê, querido? Porque conforme você vai crescendo, você vai tendo que amadurecer. Quando você entra na igreja, você recebe as bênçãos necessárias como se fosse uma criança, quando vem ao mundo. Né? Uma criança quando meus filhos, quando eram pequenos, tudo ia na mão deles. Mas conforme eles vão crescendo, a idade deles vão crescendo, eles vão amadurecendo, as coisas não vão ser mais naturais. Né? Eles precisam seguir um fluxo. Eles vão precisar batalhar pelas coisas deles, as coisas não são mais, né, como era como criança. Tudo vinha na mão, tudo era de mão beijada, né? Tudo havia uma dependência do Pai. E assim é com Deus. Quando você entra na igreja, com o coração todo, né, todo aberto, você é como uma criança. As coisas fluem na tua vida porque você é uma criança. Mas conforme você vai crescendo, vai sendo exigido de você maturidade. Não se espera mais que você continue com as coisas de menino. E isso é necessário para que você... Porque atrela-se aquilo que você vai receber com o nível do teu crescimento. Mas nós não podemos confundir crescimento, maturidade com pessoas velhas na igreja. Há muitas pessoas dentro da igreja que elas acham que porque estão muito tempo na igreja, elas são maduras. Não necessariamente. Nem todo mundo que tem anos e anos dentro da igreja é maduro. É só uma pessoa velha de igreja, mas não madura. Existem muitas pessoas dentro da igreja que pensam que são maduras. Elas simplesmente são pessoas envelhecidas no Evangelho. E por isso travou, por isso amarrou. E o que eu gostaria de falar com você é exatamente sobre isso. Sobre superficialidade. O porquê que eu não amadureço? Por causa de ser superficial. Ser uma pessoa superficial, sabe, querido, elas têm os benefícios. Sabe, superficialidade, aquelas pessoas superficiais, que você olha para ela e você vê assim, sabe, você não consegue identificar quem é aquela pessoa. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala assim, sabe, essa pessoa é estranha. Essa pessoa, sabe, esquisita, a gente não consegue saber qual é a dela. São pessoas superficiais. Por um lado, ser superficial é bom, porque você se envolve menos. Né? Ser superficial, por um lado, garante para você uma proteção. Eu não me envolvo muito, logo também não tenho grandes problemas. É bom ser superficial? Se você olhar pelo ponto de vista de proteção, ser superficial te faz envolver pouco, mas também você não corre grandes riscos. Mas no reino de Deus, isso não é verdadeiro. As pessoas que querem ser muito abençoadas, muito terão que abrir o seu coração, muito terão que se envolver. É como uma ação, ou como você faz um investimento na Bolsa de Valores. Se você é aquela pessoa que quer correr riscos,
você investe muito, você corre riscos, mas a sua condição de ganho é maior. Mas não, eu sou aquele conservador. Eu não quero correr risco. Então você também, os seus ganhos são conservadores. Assim é dentro do cristianismo. Se você escolhe envolver-se pouco com Cristo, envolver-se pouco no cristianismo, se envolver pouco, ser superficial nas coisas de Deus, certamente você vai desfrutar de poucas coisas. Há uma segurança? Sim, eu me envolvo pouco, me machuco pouco, tenho pouco estresse, tenho pouco cansaço, sim. Tudo bem, mas você também só vai ter um resultado muito pífio. Não, pastor, eu quero desfrutar dos milagres de Deus. Eu quero desfrutar das promessas de Deus. Eu quero desfrutar de coisas grandes de Deus. Então vai exigir de você sair da superficialidade e você ir para a profundidade. Entende o que eu estou falando? Isso é importante. O que nós temos que entender? Dentro da Bíblia, quando eu olho para o contexto bíblico, eu tenho que entender algo muito importante. Quando eu penso que conhecer Deus é conhecer muito da palavra de Deus, isso é errado. Não se conhece Deus na horizontal, se conhece Deus na profundidade. Ou seja, não importa o quanto eu conheço de Deus, mas o quanto eu me aprofundo nele. Há uma diferença. Muita gente conhece muito de Deus, tem muita informação de Deus, mas tem pouca formação em Deus. O que te faz mergulhar em Cristo e tirar coisas do reino é a sua profundidade em Cristo e não a sua você ser horizontal com Cristo. Então, eu vou falar aqui hoje de um tema que houve uma oportunidade que Jesus permitiu que os seus discípulos tivessem a oportunidade de não serem superficiais. E esse é o caminho do discipulado. O caminho do discipulado é tirar você da multidão, ou seja, da superficialidade, e te levar para a profundidade. E para isso, vai exigir de você que você saia desse comodismo, vai exigir que você saia, sabe, dessa plataforma de segurança. O que Cristo está pedindo para você aqui nesta noite? Se lançar, sem medo de se machucar. Sabe, querido, quem está no Evangelho e já teve decepções, teve, sabe, traumas, teve situações em que não foram bem sucedidas e se fecharam, o único prejudicado é você. Aquela pessoa que te machucou, aquela experiência negativa que você teve, ela só foi prejudicial a você. Só você pode entender isso. Creia no que eu estou falando. Qualquer experiência que você tenha tido, que te fez parar e que te fez escolher o caminho da superficialidade, só prejudicou você. Por quê? Porque você perdeu a grande oportunidade de continuar. Olha o que diz a palavra de Deus, lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, um texto muito conhecido. Mas vamos lá. Marcos, capítulo 4, 35, você pode anotar para mim aí, deixar escrito, né, discriminado aí embaixo, para que todos depois possam ler. Está escrito assim: ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco, onde eles já estavam e começaram a travessia. Embora outros barcos o seguissem, se levantou um tão grande temporal com vendaval, e ondas arrebentavam contra o barco, e este já estava cheio de água. Entretanto, olha que palavra interessante, tá? Entretanto, mudou aqui, só deixa eu acertar aqui. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram gritando: mestre, não te preocupa que estejas quase a morrer? Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. E disse-lhes: por que estavam com tanto medo? Olha a pergunta: por que vocês estavam com tanto medo? Qual é a necessidade desse medo? O que aconteceu que esse medo aflorou na vida de vocês? Ainda não tem fé? E tomado de grande espanto, perguntaram uns aos outros:
Mas quem é este que o próprio vento, o mar, lhe obedece? Olha que texto interessante para nós nesta noite. Entenda comigo, querido. O discipulado é um convite a você. O discipulado é um convite a você a mergulhar em Cristo. O discipulado, uma igreja em discipulado, é um convite, é um atentado a você, para que você seja convidado a um mergulho mais profundo com Deus. O discipulado numa igreja, uma igreja em célula, ela tem, sabe, ela tem um chamado muito forte a você largar a superficialidade do cristianismo e adentrar em águas mais profundas. Uma pessoa que quer desfrutar dos grandes milagres de Deus precisa largar, precisa ser desafiado a largar as coisas de menino e passar a viver as coisas de homem. Deus está falando com você nesta noite. Deus quer mudar essa história. Deus quer te fazer superar esse momento em que as coisas pararam na tua vida. Deus está dizendo, o Senhor está mandando dizer a você agora, de que as coisas pararam, porque Deus está hoje te fazendo um convite, que elas vão voltar a funcionar, mas é preciso que hoje você tome a decisão com maturidade, a dar um passo mais profundo, que você seja hoje desafiado, encorajado a se levantar numa posição mais madura de fé. E as coisas vão voltar a continuar a fluir na sua vida da parte de Deus. Deus manda dizer que se parou, já está respondido a você. Pastor, parou tudo. A minha vida parou. As coisas de Deus parece que não se manifestam. Há muito tempo que eu não vejo as coisas de Deus se manifestar na minha vida. Está respondido. A pergunta foi respondida, a resposta foi dada nesta noite. É porque você tem que entender que você tem que largar agora essa superficialidade, essas coisas de menino. Já está na hora agora de você se posicionar de forma mais madura, porque Deus vai agora liberar coisas na sua vida que dependem da tua maturidade. Consegue entender isso? Olha que coisa linda. E aí, qual é a primeira lição que eu tiro aqui, que impede pessoas de crescer dentro da igreja? Primeiro, quem não entende que vencer com Cristo não é fazer o que Ele fez, mas andar como Ele andou. Por que tem muita gente que não está crescendo dentro da igreja? Querido, se aceita pessoas dentro da igreja, que entram dentro da igreja, e ainda como menino, é aceitável que as pessoas ainda procurem Jesus pelo que Ele pode dar. É aceitável, porque é menino. Criança olha para o pai e vê dependência do pai. Pai, o Senhor tem que me dar, porque eu não tenho como ter. É estritamente, sabe, normal isso. Agora, não é normal você, estando há tanto tempo na igreja, não amadurecer a ponto de entender que você não pode ficar olhando para o que Deus pode fazer, mas que Deus está te chamando para você andar como Ele andou. Olha que coisa interessante. O Senhor nunca quis que você olhasse para Ele pelos milagres que Ele fez. Nunca Jesus multiplicou pão para que as pessoas pudessem olhar para Ele e falassem assim, nossa, Ele é multiplicador de pão. Ele nunca fez milagre das curas para que as pessoas olhassem para Ele e falassem, nossa, Ele é poderoso, Ele é o Deus do milagre. Não, todas as vezes que Deus fez o que fez, não era para as pessoas ver o poder, mas era para as pessoas ver a natureza de Jesus. O que Jesus está convidando você hoje? Para você entender que o milagre foi só para te chamar, o milagre foi só para trazer você a Ele. Mas agora chegou o tempo de menino, agora é o tempo de você entender que você não olha mais para o milagre, você agora olha para a natureza de Cristo e é a natureza que Ele quer desenvolver em você. É a natureza que Ele quer desenvolver em você. Quando você olha para as Escrituras e você olha para os sinóticos, que são os evangelhos, você não vê Jesus fazendo milagre para discípulo.
Você vê Jesus fazendo milagre para a multidão, mas nunca para os discípulos. Pergunta para mim o porquê. Por quê, pastor Wagner? Porque quem precisa de milagre é multidão. Discípulo não precisa de milagre. Discípulo é o próprio milagre. Percebe? Que enquanto você olha Jesus como é o que ele pode te dar, você é menino. Mas chega uma hora que essas coisas param. Mas Deus parou de fazer milagre? Não, você que não cresceu. E agora Deus parou. Os milagres estão aí. Ele continua podendo fazer milagre. Só que agora é hora de você crescer. Porque aquilo que Deus quer dar na tua mão, chegou. Agora é você que conquista. Percebe isso? Segunda lição. Deixar a mentalidade da maioria. Jesus, ele entra no barco, larga aquela multidão, põe os discípulos no barco e vai para outra margem. O que significa isso? Mentalidade de pessoas que não crescem. Mentalidade de pessoas que não crescem são aquelas pessoas que estão dentro da igreja e só ficam olhando para a maioria. Tem gente que acha que aonde está a maioria é a que está a coisa que é a verdade. Não, querido. Nem sempre. No Evangelho, basicamente, você sempre vai ficar sozinho. O Evangelho, de forma, meu irmão, de forma que a gente não explica. O Evangelho, para quem quer viver o Evangelho pleno, a chance dele viver na maioria é pouca. Muito pouca. Escolher viver em Cristo é deixar a multidão e viver no caminho da minoria. Não está no caminho dos céus, não está a maioria. No caminho do céu está a minoria. Muitos problemas dentro da igreja é de infantilidade. As pessoas sempre olham o todo, olham o macro. Eu nunca fiz isso. Em toda a minha experiência pastoral, em toda a minha experiência de cristão, eu nunca olhei para a maioria. Eu nunca vi na maioria onde está a resposta de Deus. Ele tira os discípulos da maioria e vai andar com eles na minoria. Você quer viver os milagres de Deus na sua vida? Então esqueça a maioria. Independente do que é o ditado brasileiro, de que a voz do povo é a voz de Deus, isso não se dá dentro dos evangelhos. Querido, quem quer viver o evangelho de Cristo, quem quer viver maturidade, vai viver praticamente sozinho. Você vê Jesus começando tudo com 12. Você vê dentro da igreja pessoas que querem batalhar são sempre os menores. Eu tenho uma igreja, eu tenho mais de 200 pessoas na igreja, mas quem ajuda é a minoria. Quem paga o preço? A minoria. Mas quem desfruta? A maioria. Quem é a maioria? Os meninos. E quem é que executa? Os maduros. Sempre foi assim. Sempre foi e sempre será assim. Quem trabalha para os meninos são os maduros. Então, se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, Deus está te clamando. Quer continuar sendo um menino ou quer partir para a maioria, para a maioridade cristã? Você quer partir para para ser maior em Cristo Jesus. Maior no sentido, meu irmão, de maturidade. Terceiro, entrar no barco. Olha para você ver. Entrar no barco significa experiência. Quando Jesus põe aquelas pessoas, os discípulos no barco, ele está convidando aqueles discípulos para viver experiências. Tem gente dentro da igreja que quer só se dar bem. Mas, querido, a coisa mais bonita do Evangelho são as experiências que você acaba carregando. Experiências loucas que você acaba carregando. Eu tenho tantas experiências para contar para você, mas eu tenho uma, por exemplo, que eu tirei agora, veio no meu coração. Eu me lembro uma vez que eu peguei minha esposa, nós fomos visitar uma família. Chegamos nessa casa dessa família. Ao chegar lá, um homem estava encurvado. Já estava dias encurvado, como se fosse uma pessoa encurvada, já sem condição, tomando remédio, fazendo todo tipo de tratamento e ele não desencurvava. E eu cheguei naquela casa, senti a presença de Deus, orei a Deus, exerci a fé, tive coragem de orar. Quando eu orei, aquele demônio manifesta, aquele homem encurvado se desencurva.
porque tem que viver aquele bateção. E de repente, quando eu dou uma ordem para os demônios para sair daquele corpo, o relógio estava pendurado lá na sala. Aqueles relógios de Nossa Senhora Aparecida, aquela basílica, né, de lá da Nossa Senhora Aparecida. E de repente, quando eu oro forte, o relógio cai e explode. Aquele homem volta em si, não volta mais encurvado. Que experiência! Que experiência! Mas nós estamos, parece que, vivendo cristãos que não querem mais experiência. Viver experiência, querido, é hoje gozar de um testemunho maravilhoso, mas saber que às vezes esse testemunho de hoje foi uma dor de ontem. Quando Jesus coloca aqueles discípulos no barco, Jesus estava dando para a gente um princípio, estava dando um pano de fundo. Se você quer viver comigo em maturidade, você precisa viver experiências. Você não pode, não há como ser um cristão sem viver experiências profundas e marcantes. E o Senhor está te chamando para isso. E quantas pessoas elas não aceitam essas experiências? A experiência de ter uma célula na tua casa, a experiência de você ser um discipulador, quantas experiências você vai ter nesse momento? A experiência de você ser um líder, a experiência de você entrar para o teu chamado, a experiência de você, sabe, desenvolver o teu ministério, experiências. Deus não vai desenvolver experiência, porque o barco que Ele te chama para entrar é o barco, meu irmão, da vida cristã. Mas não aceitar os convites que Deus prepara para você é abortar as experiências que Deus quer realizar na tua vida. Tem muita gente que quer as coisas de Deus, mas não quer viver experiências. E maturidade exigirá de você grandes experiências. 4. Jesus fala, experiências espirituais vão acontecer na tua vida. Queridão, vem aqui comigo. Você sabia que naquele lugar, geograficamente, não havia possibilidade de haver tempestade? Você sabia disso? Estuda. Quando Jesus pede para eles entrar no barco e manda eles ir para Gadara, Jesus sabia que naquele lugar não tinha tempestade. Aquela região era improvável a tempestade. Então Jesus põe no barco e deita. Querido, quando eles estão, aquela tempestade que vem, ela é uma prova viva de que havia demônios naquele lugar tentando impedir Jesus de ir para Gadara. Por quê? Porque Jesus tinha uma obra para ser realizada lá. E os demônios entram em ação. Que experiência espiritual! Aqueles discípulos estavam vivendo uma experiência não natural, eles estavam vivendo uma experiência espiritual. Sabe, se prepara. Você que quer ser maduro, se prepara, porque você não só vai viver experiências naturais, como você também vai viver experiências espirituais. Se prepara. Não é só uma experiência natural, de um dinheiro que vai cair na tua conta, de uma porta de emprego que vai se abrir na sua vida. Não será. Você vai viver experiências sobrenaturais, querido. Domingo eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre liberando a atmosfera do reino. Você precisa estar na palavra de domingo, porque vai marcar a tua vida. Mas cristão que é cristão, precisa estar preparado para as experiências sobrenaturais que vai viver. O que é isso, pastor? Me dá um norte. O que é isso? Você vai viver experiências, acontecimentos na tua vida que não são coisas naturais. São acontecimentos que vão acontecer. Que é obra de ações demoníacas, de ações de Deus na sua vida. Não só Deus manifestando com poder e graça, mas também você vai ver demônios tentando te parar. Você vai ver claramente que é uma obra do demônio tentando parar a tua vida. Querido, quantas vezes eu fui pregar em vários lugares e demônios tentaram me parar? Quantas vezes? Eu me lembro uma vez que eu fui pregar lá em Itapeva, ou melhor, acho que era em Guri, e eu estava indo para uma convenção de mulheres naquele lugar.
lotado. Eu era um dos pregadores. E indo para aquele lugar, de repente, bate um vento dentro do carro. Mas um vento do nada. Eu vinha do mesma situação de Sorocaba até quase chegando em Itapetininga. De repente bate aquele vento, do nada apareceu aquele vento. E o meu esboço estava no meio da Bíblia, porque não havia celular naquele tempo. De repente o vento bate forte ao suficiente tirar o meu esboço do meio da Bíblia. E eu corri para pegar o meu esboço fora do carro. O esboço caiu numa ribanceira em que eu não conseguiria pegar. Que experiência sobrenatural. Agora você imagine eu indo para uma conferência sem o meu esboço. Tive que desenvolver a minha total dependência de Deus. Uma experiência. O demônio tentou parar, mas eu fui para aquele lugar cheio de medo, cheio de ansiedade, cheio de nervosismo. Deus confortou meu coração, eu preguei sem esboço e Deus bradou naquele lugar. Experiências sobrenaturais. Você quer ser maduro? Você quer que Deus continue liberando coisas na tua vida? Você quer que Deus continue fazendo aquilo que Ele prometeu que vai fazer? Esteja preparado para grandes experiências sobrenaturais. Lutas que vão ocorrer do nada, problemas que vão surgir do nada, situações que vão acontecer do nada, problemas espirituais. Experiências espirituais vão acontecer, mas esteja lúcido, são experiências necessárias para o teu crescimento e a tua maturidade. Último, ver o mundo através da sua ótica. Quando aqueles discípulos vê o vendaval, ele vira para Jesus e fala, não te importas conosco? Eles estavam olhando Jesus sobre a ótica deles. Por que tem tanto crente imaturo, tanto crente que não cresce dentro da igreja? Porque tudo olha com seus olhos naturais. Acha que porque Jesus não agiu da maneira que Ele quer que Ele haja, Deus o abandonou. Isso é imaturidade. Isso é criancice. Quando Deus não atende a sua necessidade, não faça bico. Não seja aqueles do mimimi. Diga muito obrigado, Deus. Eu quero aprender com tudo isso. E muito obrigado por o Senhor dizer não na minha vida. Não olhe Deus com seus olhos. Tem pessoas que olham para Deus e olham com os olhos naturais. Se você ficar olhando para o Pai com olhos naturais, você pouco vai tirar do Pai. Você precisa olhar para Deus com os olhos espirituais, com revelações, com princípios de revelação, com palavra de profundidade, com extrema sensibilidade e percepção do reino de Deus. Mas não com os seus olhos. O fato de Jesus estar deitado naquela popa, o fato de Jesus estar ali acomodado, sabe o que significa, querido? Significa quando você dorme, você morre. Sabia disso? Você sabia que toda vez que você dorme, você morreu? E toda vez que você levanta, você viveu? Esse é um estado de sono. Morte e vida. Por isso que ele fala que as bênçãos do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê? Porque quando você dorme, você está num estado de mortificação. Quando você levanta, você vive novamente. E a cada nova vivência, a cada nova vida, a cada novo dia é uma nova vida. E quando você vive de novo, as bênçãos de Deus se renovam. Porque elas não podem se renovar enquanto você dorme. Porque enquanto você dorme, você está morto. Mas quando você acorda, você está vivo. Então ela se renova quando você vive, não quando você morre. Jesus naquela popa significa nosso estado de hoje. Jesus está como hoje, ele está como naquela popa. Você não o vê, parece que ele está desinteressado, parece que ele não está olhando para você, parece que ele está dormindo. Não é isso que a gente pensa? Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? É como se ele estivesse dormindo, mas ele está ali. Não olhe ele dos seus olhos naturais. Não é o fato de você não estar vendo ele fazer o que você queria que ele fizesse, que ele deixou de estar ali. O que ele está falando para você, que mesmo que você não veja ele agir como você quer que ele haja, não significa que ele não está aí do teu lado com você. Entende isso? Deus quer mudar a tua vida. Mas tudo precisa haver. Você precisa entregar-se e sair da superficialidade. Até quando você vai continuar na superficialidade?
Até quando você vai continuar desse jeito? Só os domingos na igreja, só as quartas na igreja, só isso. Você acha que não vai parar em algum momento as bênçãos de Deus? Vai, querido. Vai parar. Tem coisas que Deus vai deixar acontecer até haver a necessidade de te levar para um lugar que Ele precisa que você vá. Chegando lá, cessa-se as coisas. Cessa. Porque agora se espera que você tome uma posição de fé, de maturidade, para que Ele agora comece a agir na tua vida através da sua atitude. Enquanto você era menino, não importava o que você fazia, Deus tinha uma responsabilidade com o menino. Mas agora Ele espera que você cresça. E agora não é mais Ele que faz baseado na necessidade do menino, mas agora Ele vai fazer baseado nas necessidades do homem maduro. Agora é você que faz e Ele responde. Agora Ele espera que você não seja que nem Moisés. Por que clamas a mim, Moisés? O que está acontecendo? O que mudou de lá para cá? Lá você acreditou em mim. Por que mudou aqui? Larga de ser moleque. Larga de ser menino. Para de clamar a mim. Eu te tirei de lá, lá tudo eu fiz por você. Mas a partir de agora é você que faz e eu prossigo abençoando. Diga ao povo que marche. Moisés, se você tiver coragem de pisar nesse mar, se você tiver coragem de bater com esse cajado nesse mar, eu tenho o poder para te abençoar. Deus está falando isso com você. Se você tiver coragem de sair da superficialidade e agora vir para o mundo da maturidade, e agora não é mais com Deus, é com você. Você vai agir e Deus vai operar, porque os sinais acompanharão e seguirão os que creem. O Senhor está falando com você hoje. Shaduk significa poder. Significa autoridade. Se você tiver coragem de abrir a tua boca como um homem maduro e tiver a autoridade de falar, Deus vai fazer com que os milagres te sigam. Deus está falando com você nesta noite. Deus está falando com você que talvez estava com dúvida, achando que Deus, ou você errou, ou você está em pecado, ou porque Deus não existe, ou porque você não sabe o que está acontecendo. Deus está respondendo as suas perguntas, os seus anseios. Chega de superficialidade, chega de ficar dependendo de pastor, chega de ficar dependendo de igreja, chega de ficar dependendo dos outros. Chegou a hora de se tornar maduro e de se responsabilizar pela tua fé. Porque Deus vai fazer baseado na sua fé. Que Deus te abençoe.